Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, é livro de Êxodo, no capítulo 12. E nós vamos ler a partir do versículo 21. Êxodo 12, a partir do versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, tomai o molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Amém? Um cordeiro era necessário que fosse escolhido para que ele fosse o substituto. Como assim o substituto? Naquela noite, quando o Senhor passou pela terra do Egito, na casa em que o cordeiro não havia sido sacrificado, em que o seu sangue não tinha sido passado na verga da porta e nas suas ombreiras, o anjo da morte entrava dentro daquela casa e o primogênito daquela família era morto. Para que aquele anjo da morte não entrasse dentro da casa dos israelitas, um cordeiro foi o substituto de todos os primogênitos dentre os filhos de Israel. Um cordeiro foi morto, foi sacrificado, e o seu sangue foi a propiciação por todos os filhos de Israel, por todos os primogênitos de Israel. O sangue daquele cordeiro trouxe uma cobertura sobre os primogênitos de Israel, para que eles não fossem mortos. E para que, através daquela Páscoa, daquele cordeiro, houvesse libertação para os filhos de Israel. Nós vemos aqui, então, a orientação do Senhor para que eles fossem sacrificados, para que o seu sangue fosse passado na verga e nas ombreiras das portas, para que quando o Senhor passasse pela terra do Egito, ele olhasse a casa que tivesse daquele sangue, ele não permitiria que o anjo destruidor entrasse ali, não permitiria que o anjo da morte entrasse dentro daquela residência. E ali não haveria choro, não haveria pranto, não haveria morte, haveria vida, haveria resgate, haveria propiciação, haveria redenção e libertação para aquela casa. Isso nos aponta para Jesus, isso nos aponta para o sacrifício que Jesus fez na cruz em nosso lugar. O Senhor Jesus também, a palavra de Deus diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é por acaso, não é por coincidência que a palavra de Deus se refere a Jesus como Cordeiro. Ele é o Cordeiro da nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro que nos substituiu na cruz do Calvário, que morreu no nosso lugar, que ofereceu o seu sangue para cobrir as nossas vidas, para nos lavar, para nos purificar, para propiciar os nossos pecados e as nossas transgressões, para que fôssemos livres do poder da morte, para que fôssemos livres da escravidão do pecado. A palavra de Deus nos mostra em 1 Coríntios 5:7. Eu quero ir com você para lá. 1 Coríntios 5:7, o apóstolo Paulo vai falar exatamente isso. E Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ele fala ali, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O apóstolo Paulo está fazendo uma comparação entre a Páscoa judaica e entre o sacrifício de Jesus.
Jesus, assim como o pão sem fermento que eles tinham que comer naquele período, Jesus também tinha uma vida sem fermento. O que é o fermento? Na Bíblia, o fermento é o símbolo do pecado. Assim como o pão que eles comiam na Páscoa, tinha que ser um pão sem fermento, um pão asmo, um pão não levedado. Jesus também levou uma vida sem pecado, sem culpa, sem transgressão. E assim como um cordeiro tinha que ser sacrificado, Jesus foi sacrificado em substituição a todos os primogênitos, a todos nós. Ele é o nosso cordeiro pascal. Ele é o pão asmo. Ele é, meu irmão amado, a vida sem pecado que foi dado no nosso lugar. Ninguém poderia assumir a nossa culpa se ele já fosse culpado. Ninguém poderia nos substituir se essa mesma pessoa já fosse condenada. Porém, Jesus pôde fazer o sacrifício perfeito, porque a palavra de Deus diz que ele não teve pecado nenhum. Nenhuma culpa, nenhuma transgressão, nenhum deslize da parte de Jesus. Levou uma vida irrepreensível e por levar uma vida assim, ele pôde nos substituir. Ele pôde assumir o nosso lugar. Ele pôde oferecer o seu sangue puro e imaculado como propiciação pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, pelas nossas transgressões. A palavra de Deus também vai falar isso em 1 João, capítulo 2, versículo 2. Vamos lá, Evangelho de João, Carta de João. Pouquinho antes de Apocalipse, nós temos 3 cartas de João. Na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 2, o apóstolo João está falando de Jesus, fala, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Propiciação, sacrifício que agradou a Deus para que nós pudéssemos ser perdoados. Isso significa propiciação, um sacrifício que substitui as nossas vidas, que aplaca a ira, que satisfaz a ira de Deus. Porque os irmãos lembram que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, Jesus é a propiciação, ele é o sacrifício feito em lugar da nossa vida, como resgate da nossa vida, como resgate da nossa alma, como substituição, e o seu sangue que foi vertido é a propiciação, é o preço pago pela nossa redenção. Aleluia! A palavra de Deus também vai dizer em 1 Pedro, volta um pouquinho aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que você foi resgatado, que eu fui resgatado. Nós somos resgatados por um alto preço, pelo preço da vida do Senhor Jesus, pelo preço do sangue do Senhor Jesus. Amém? Por isso nós temos que olhar para a palavra de Deus e saber que Deus nos ama. Um amor que nós não podemos medir, de tão grande que Ele é. Um amor que não cabe dentro da nossa cabeça, por tão maravilhoso que é esse amor. Quando o apóstolo João foi escrever a respeito do amor de Jesus, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não existia nada nesse mundo que ele pudesse comparar ao amor de Deus. Por isso ele o compara com ele mesmo. É o maior amor. Jesus disse, ninguém tem maior amor do que esse. Você é amado por Deus. E Deus te valoriza mais do que qualquer pessoa neste mundo te valoriza. Deus te valoriza, porque Ele pagou um preço de sangue pela tua vida. Um preço de vida, um resgate. Uma vida foi entregue para morrer em teu lugar, para que você pudesse ser resgatado e resgatada. Não aceite aquilo que o diabo diz
de mentira, que você não vale nada, que a tua vida não tem jeito, que ninguém dá valor para você, e é melhor você dar cabo da sua vida, porque assim é um problema a menos para os outros. Isso é mentira. O Senhor te ama, e Ele entregou Jesus na cruz para que você pudesse receber vida. Jesus te ama, porque Ele foi à cruz por você, para que a tua vida fosse resgatada do poder do inferno, do pecado e da morte. Jesus te ama de uma maneira que você não pode nem imaginar. Ele te ama. E você precisa corresponder a esse amor. E você precisa, meu irmão amado, se agarrar a esse amor, assim como naquele tempo foi relatado para os filhos de Israel o que eles tinham que fazer. O que eles tinham que fazer? Cada um escolher um cordeiro, cada um sacrificar o seu cordeiro, cada um recolher o sangue daquele cordeiro, colocar numa bacia, pegar lá um esopo, que era como se fosse um mato ali, que era como se fosse um pincel, uma brocha, né, uma tocha lá, e colocar naquele sangue e passar nas portas. Eles teriam que fazer isso. Porque se eles não fizessem isso, eles não estariam guardados. Eles não estariam protegidos e a morte e a destruição iriam entrar dentro das suas casas. Assim também hoje, você tem que fazer a sua parte. Você tem que entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Você tem que aceitá-lo com todo o seu coração, com toda a sua alma. Você tem que tomar uma decisão de caminhar com o Senhor Jesus, de confessar a Ele como o Senhor da sua vida, de ser batizado, de se juntar à igreja de Jesus Cristo sobre a terra. Você tem que tomar essa decisão de viver os seus mandamentos, de praticar a sua palavra. Essa decisão é sua, é pessoal e é intransferível. Assim como naquele tempo, a pessoa não poderia querer que outro fizesse por ele aquilo que ele deveria fazer. Cada um teria que fazer pela sua casa. Assim, hoje, cada um de nós tem que fazer pelas nossas vidas. Você tem que fazer isso pela sua vida. Você não pode transferir essa responsabilidade para outro. E você não pode se omitir de fazer. Porque a casa que se recusou a fazer, entrou a morte, entrou a destruição. E se você se omitir hoje de assumir uma vida com Deus, certamente a morte e a destruição vai entrar na tua vida. E você vai sofrer aquilo que você não precisa sofrer, porque Jesus já pagou o preço, meu irmão. Jesus já pagou o preço pela tua vida. É só você receber aquilo que Jesus fez e efetivar ele na sua vida. Você vai dizer, não, mas se Jesus fez, está feito. Eu vou dar uma comparação. Nós agora estamos vivendo um período de quarentena, em que muitas pessoas estão sendo impedidas de trabalhar, não é verdade? O que o nosso governo fez? Aí disponibilizou um vale de R$ 600 para quem é autônomo, para quem é profissional liberal, para quem é informal, que não está podendo trabalhar, que não está podendo ganhar, ter uma ajuda de R$ 600. Fez ou não fez? O decreto já foi assinado, não é verdade? Agora, se você ficar na sua casa, esse dinheiro vai bater na tua porta aí? São os R$ 600 que o governo já liberou, já é seu, está liberado. Vim aqui para entrar dentro da tua casa. É assim que funciona? Não! Você tem que entrar lá no site do governo, fazer o seu cadastro, vai liberar para você, você vai no banco e saca aquele dinheiro. Assim também o sacrifício de Jesus já é teu, está decretado, feito, consumado. Mas você precisa, meu irmão amado, tomar posse daquilo que Jesus fez para você. E como é que você faz isso? Não é ficando de braços cruzados. Jesus já morreu por mim, glória a Deus, aleluia, então já sou beneficiário. Toma posse. Como é que eu tomo posse? Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, você tem que aceitar Ele. Porque a palavra de Deus diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você precisa receber. A palavra de Deus diz que se nós cremos com o nosso Senhor Jesus, em nosso Senhor Jesus Cristo, se nós o confessarmos com a nossa boca, nós seremos salvos. Então você precisa tomar a tua decisão por Jesus e confessar Jesus publicamente. Você precisa. E como é que eu faço isso? Você vai se dirigir a um servo do Senhor Jesus. Não precisa ser um pastor. Pode ser um pastor, você pode ir a um pastor, mas pode ser a qualquer pessoa que você conhece que é de Jesus,
que vive o Evangelho de Jesus. Você fala, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Me ajuda a entregar minha vida para o Senhor e Ele vai te ajudar. Ele vai orar por você e Ele vai orar com você, fazendo, meu irmão amado, com que você entregue sua vida para o Senhor Jesus. Aí você deu um passo mais importante da tua vida. Você deu um passo para tomar posse de tudo isso que nós estamos falando e lendo aqui. Toda essa obra de Jesus Cristo já está feita, já está realizada. É necessário apenas que você, meu irmão amado, faça a sua parte. Faça a sua parte. Confesse ao Senhor Jesus Cristo, creia nele com todo o seu coração, confesse a ele todos os seus pecados, abandone todas as coisas erradas da sua vida e passe a viver a palavra de Deus. Toma posse da vida eterna. Toma posse das promessas de Deus. Toma posse de uma herança que está, meu irmão, guardada para você no céu, diz a palavra de Deus, onde o ladrão não pode roubar, onde a traça não corrói. Meu irmão, uma herança que não se desgasta com o tempo. Uma herança, meu irmão amado, que não se desvaloriza com o tempo e não perde a sua eficácia nem o seu valor, que é uma herança eterna nos céus, está pronta para todo aquele que tem Jesus no seu coração. Passe a fazer parte da igreja de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja e você precisa estar pertencendo à igreja do Senhor Jesus Cristo. Que mais diz a palavra do Senhor? Eu quero aqui abrir em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, que fala da importância do sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Lembra-se lá do texto de Êxodo que eu li? Qual era o sinal? Qual era o sinal de que Deus, quando passasse pelo Egito, que ele não deixaria o destruidor entrar naquela casa? O sangue. Não bastava somente eles estarem lá dentro comendo o cordeiro, comendo o pão asmo. O sangue tinha que estar na verga, tinha que estar nos umbrais. Da mesma maneira, o sangue de Jesus Cristo tem que estar sobre a nossa vida. E a palavra de Deus diz aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, diz assim: e eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. E eles, está falando de quem? De nós. E eles o venceram pelo sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro tem que estar sobre as nossas vidas. Esse sangue fala de propiciação, fala de preço pago. Amém? A palavra de Deus diz que Jesus, em Hebreus, diz isso. Ele entrou num tabernáculo, num santuário eterno nos céus, não feito por mãos humanas, para oferecer o seu próprio sangue como propiciação pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Mas você não precisa derramar o seu sangue. Mas você não precisa derramar o sangue de nenhum animal, porque o sangue de Jesus Cristo foi de uma vez por todas eficaz e eficiente como propiciação pela tua vida. Não é necessário mais que toda Páscoa seja um cordeiro novamente sacrificado. Não é necessário mais que toda Páscoa você passe do sangue lá na tua casa, porque de uma vez por todas o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente para fazer essa propiciação. E este sangue tem que estar sobre a tua vida. Este sangue tem que estar sobre a tua vida, porque ele é o sinal de que você pertence a Jesus, porque, meu irmão, ele simboliza a tua vitória sobre o diabo, sobre o pecado, sobre a morte, sobre a condenação. Ele é o símbolo do teu resgate, da tua remissão. Ele é esse sangue precioso. É o preço pago pela redenção das nossas vidas. Por isso aqui fala, eles o venceram. Venceram quem? O diabo, que nos acusava. E sempre estava diante de Deus dizendo, pecou, merece a morte. Pecou, merece ir comigo para o inferno. Merece a mesma condenação que eu tenho. Mas quando Jesus apresentou o seu sangue, a palavra de Deus diz, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação mais há
para aquele que está em Cristo Jesus, porque o sangue de Jesus Cristo é a propiciação perfeita, porque a morte de Jesus Cristo é o sacrifício perfeito, não há mais preço a ser pago, já tudo foi pago na cruz do Calvário. Por isso Jesus, quando estava pregado naquela cruz, ele disse: está consumado, está feito, nada ficou por fazer, nada ficou pela metade, nada ficou a desejar, tudo foi cumprido, toda a exigência da lei foi cumprida. Você está resgatado em Cristo Jesus. É isso que simboliza a Páscoa. Páscoa não é coelhinho, Páscoa não é chocolate, Páscoa tem a ver com a tua vida. Páscoa tem a ver com substituição. Jesus morreu no teu lugar. Páscoa tem a ver com redenção. A tua vida foi comprada pela vida de Jesus. Páscoa tem a ver, meu irmão amado, com morte. Jesus Cristo morreu a tua morte para que você vivesse a vida dele. Páscoa tem a ver, meu irmão amado, com propiciação, um preço pago pelo resgate da tua alma. Os teus pecados foram pagos, as tuas transgressões foram pagas, toda a tua dívida foi paga em Cristo Jesus e pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Toda a tua acusação foi, meu irmão amado, quitada, foi paga, foi satisfeito todas as exigências da lei que pesavam sobre a tua vida. Isso não significa que agora, quando você pecar, você não precisa mais pedir perdão. Não, você tem que pedir perdão. Você deve, porque você não pode pecar mais deliberadamente. Hebreus nos fala isso. Que aquele que peca deliberadamente, vou pecar mesmo. Esse que peca deliberadamente, que diz, não, eu vou pecar mesmo, está pisando o sangue de Jesus. Está desprezando aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, nós não podemos pecar deliberadamente. É certo que nós somos falhos e que nós somos pecadores e que, eventualmente, nós vamos pecar. Porque a palavra de Deus diz, aquele que diz que não comete pecado é mentiroso, nele não está a verdade. Essa carne é pecadora, ela tem desejo pelo pecado, ela se inclina sempre para o pecado, mas no momento que eu pecar, o que eu tenho que fazer? Me arrepender, ir a Deus e confessar o meu pecado, abandonar o meu pecado e fazer como Davi fez lá no Salmo 51, dizer, Senhor, lava-me com teu sangue, purifica-me do meu pecado, me torna mais alvo do que a neve, e o Senhor Jesus vai, meu irmão amado, nos perdoar, nos purificar, nos lavar no seu sangue. E nós, meu irmão amado, voltamos à comunhão com Deus. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Significa que o remédio para o pecado foi feito por Jesus. Amém? O antídoto do pecado está pronto, é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso, nós não podemos viver uma vida em que nós nos entregamos ao pecado, em que nós deixamos o pecado reinar sobre a nossa vida. Não podemos fazer isso. Porque o sacrifício, o preço pago pelas nossas vidas foi muito alto, foi muito caro. Amém. Meu irmão, mas eu quero lembrar você mais uma vez, a Páscoa diz respeito à vitória da vida sobre a morte. A vitória da vida sobre a morte, porque Jesus ressuscitou. Porque os filhos de Israel não morreram, eles foram livres, aleluia. Foram livres da escravidão, foram livres da morte, foram livres das garras do inimigo, foram livres da opressão, e você também, Cristo Jesus, foi livre, completamente livre, através de Cristo Jesus. É momento de você celebrar. Mas não é celebrar, meu irmão amado, dando uma festa. Mas não é celebrar, meu irmão amado, comendo chocolate. Celebrar dando glória a Deus. Celebrar orando, cantando, se apresentando na presença de Deus e dizendo, Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício, pela minha vida. Muito obrigado porque tu és o meu Cordeiro Pascual. Muito obrigado porque tu és a propiciação pela minha vida. Muito obrigado, Senhor, porque o teu sangue está sobre mim, ó Pai. Muito obrigado, porque tu, Senhor amado, venceste todas as coisas por mim e me deste uma nova vida.
Muito obrigado, Senhor, porque eu saí do Egito deste mundo e estou caminhando para a Canaã celestial. Vamos orar, fecha os teus olhos nesse momento. Coloca a sua vida na presença de Deus. Ô Pai, nós entramos na tua presença neste momento, Senhor. Ô Jesus, muito obrigado, porque tu és o nosso Cordeiro Pascal, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque o teu sangue está sobre as nossas vidas, ó Pai. Porque o teu sangue, Pai, é a propiciação pelos nossos pecados, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu a nossa morte e o Senhor nos deu a sua vida para vivermos, ó Pai. Por isso o Senhor disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Não é uma vida qualquer, não é uma vida medíocre, não é uma vida, Senhor amado, debaixo da servidão e da escravidão do pecado, não é uma vida sob o jugo de Satanás, mas é uma vida de liberdade, em que nós podemos viver as tuas promessas, em que nós podemos viver a tua palavra, em que nós podemos viver, ó Pai amado, todos os teus ensinamentos e mandamentos, em que nós podemos te amar com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Cobre-nos com teu sangue, Senhor Jesus, nos lava, nos limpa, nos purifica, Senhor, de todo pecado. Oh, meu Deus, vai visitando cada vida e cada coração, ó Pai. Oh, Deus, vai, Senhor, vai quebrantando os nossos corações, ó Pai. Oh, meu Deus, vai, Senhor amado, fazendo uma obra gloriosa em cada vida, em cada coração, ó Pai. A obra da redenção, da regeneração, do novo nascimento, ó Senhor amado, da reconciliação daqueles que estão afastados, ó Pai. Traga-os de novo para a comunhão do corpo de Cristo. Traga-os de novo, ó Senhor amado, para que eles desfrutem, ó Senhor amado, da seiva, da verdadeira videira, da verdadeira oliveira, que é o Senhor, ó Pai. Eles voltem à comunhão do corpo de Cristo, ó Pai. Oh, Deus glorioso, ó Pai. Fortifica-os na verdade, ó Pai. A tua palavra é a verdade, ó Pai. É o firme fundamento da nossa vida. É o firme fundamento da nossa fé, ó Pai. Ó Deus, abençoa-nos, ó Pai. E neste domingo, ó Pai, nós nos lembremos não do coelhinho e nem do chocolate, mas que nós nos lembremos do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós nos lembremos da redenção, da, Pai, propiciação dos nossos pecados. Nos lembramos da ressurreição e do chamado para vivermos uma nova vida. Uma vida segundo a tua palavra, Pai. É isso que nós te pedimos, ó Pai, neste domingo e nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Amém.